Olá, paz e bem, seja bem-vindo ao Caminhos da Bíblia, nosso encontro mensal, onde a gente aprende mais da Sagrada Escritura. Ao meu lado, Dom Anderson Franklin, bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, e que vai nos auxiliar neste momento também, deste encontro de hoje. Seja bem-vindo, Dom Anderson. É uma alegria estar aqui, Thiago Souza, com vocês, na nossa querida Rádio América e também das nossas redes sociais. Nós estamos espalhando um pouco uma reflexão em nossa Arquidiocese de Vitória, preparando-nos bem para celebrar o jubileu do ano que vem. Lembremos que o Papa Francisco propôs para o ano de 2025 um jubileu de esperança, 2025 anos do nascimento de Salvador. E este ano especificamente pediu que nós aprofundássemos nos caminhos da oração, ou seja, pedíssemos a Deus a graça de um coração orante para cada um de nós, nossas famílias, nossas comunidades eclesiais, para toda a igreja. E dentro desse caminho de oração, nós estamos trilhando aí, cada mês a igreja nos propõe um tema. Para esse de hoje, a igreja em oração, do Anderson. Exatamente, o mês de setembro que nós dedicamos ao mês da Bíblia, né? Todas as nossas comunidades eclesiais se voltam para a palavra de Deus, nós refletimos de maneira muito especial neste mês da Bíblia o profeta Ezequiel e também queremos apresentar um caminho da igreja que ora, seja a igreja que reza pela sua liturgia, a igreja alicerçada em Cristo, a igreja movida pela Trindade, a igreja que ensina os seus filhos a rezar, a igreja que tem em Maria o grande modelo de mulher orante. Por isso, refletir sobre a igreja em oração é falar da nossa própria vida como cristãos e cristãs católicos. Ao longo desse tempo, a gente falou de Nossa Senhora, que nos convida a rezar, orar, Jesus, aprendendo com Jesus, a oração tem mais intimidade com Deus, e agora é esse conjunto, é a igreja em si junta orante. Exatamente. É interessante notar que nós falamos da igreja em oração e, por isso, nós falamos de todos os espaços, mas também da própria igreja que reza. Ou seja, desde a liturgia até as orações da liturgia das horas, que nós, os ministros ordenados, mas toda a igreja é chamada a rezar, ou seja, fazer da vida momentos de oração e orar a própria vida. Por isso, é importante refletir nesse mês de setembro e pedir a Deus a graça de termos comunidades orantes, capazes de serem espaços de oração e também escolas para a oração. Nós vamos falar disso ao longo desse programa, mas, Dom Anderson, esse convite do Papa em oração e agora a gente trazendo a igreja em si em oração, é um convite a ter uma igreja mais viva, porque a igreja orante ela é mais viva, né? De fato, principalmente quando nós falarmos sobre a igreja que acolhe os apelos de Deus por meio do amor do Pai, unida a Cristo como sua discípula, formada e ungida pelo Espírito, nós vamos falar desta igreja que, em oração, conhece o desejo de Deus e, por isso, assume a sua missão neste mundo, de anunciar o Evangelho e colocando-se ao lado daqueles que mais precisam. Nós estamos no Caminhos da Bíblia, esse nosso encontro mensal, para a gente partilhar, aprender mais da Sagrada Escritura, sempre assessoria de Dom Anderson Franklin, nosso bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória. Para hoje nós preparamos um texto, né, para refletir lá em 1 Coríntios, o capítulo 3, versículos de 6 até o 11, que nós vamos acompanhar agora. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fazia crescer. Assim, pois, aquele que planta, nada é. Aquele que rega, nada é. Mas importa somente Deus que dá o crescimento. Aquele que planta e aquele que rega são iguais entre si, mas cada um receberá seu próprio salário segundo a medida do seu trabalho. Nós somos cooperadores de Deus, e vós sois a seara de Deus, o edifício de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, como bom arquiteto, lancei o fundamento, outro constrói por cima, mas cada um veja como constrói. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso do que foi posto Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Dom Anderson, o que essa palavra de hoje vem nos trazer para esse momento da igreja em oração? É muito particular a palavra de Paulo, pois ele diz que o alicerce fundamental da igreja é Cristo. E é Deus que, no seu desejo amoroso de manifestar-se à humanidade, faz com que a igreja possa crescer e cumprir a sua missão. É particular o fato, Tiago e irmãos e irmãs, que este texto ele é utilizado dentro da liturgia da dedicação dos altares e das próprias igrejas. Muitas vezes a igreja passa por uma reestruturação ou ressignificação litúrgica, por exemplo. Digamos que a tua comunidade precisava de refazer o espaço do presbitério, ou houve uma construção de uma igreja nova, ou a igreja passou por uma ressignificação litúrgica. O que significa isso? Colocar as peças do presbitério, o ambão, o altar, a pia batismal, a cruz, ou mesmo uma pintura ou um ícone atrás daquele espaço do presbitério. Esta igreja ela precisa depois de ser dedicada. Dedica-se o altar e pelo altar toda a comunidade. Uma cerimônia maravilhosa. Acredito que todos nós cristãos católicos deveríamos um dia presenciar esta celebração. Inclusive, nos próximos, se eu não me engano, em outubro, eu irei dedicar a Capela do Carmelo, que passou por uma ressignificação litúrgica. Nós vivemos isso na Catedral de Vitória, que mudou, né? E também a Capelinha de Santa Luzia, também de Santa Vitória, né? Para quem está nos acompanhando poder lembrar também, né? Exatamente. Então, este texto ele é utilizado nesta cerimônia para nos fazer notar e reconhecer que é em Cristo que nós construímos. E é particular o fato de que o próprio Paulo diz, nós somos cooperadores de Deus e vós sois a seara de Deus, ou seja, alicerçados em Cristo, um edifício de Deus. Ele lança, segundo Paulo, ele lança sobre Cristo os fundamentos da igreja, para dizer que nós, como comunidade reunida na fé, temos em Cristo a nossa base, e é nele que nós vamos sendo edificados pessoalmente e como comunidade de fé, a fim de que possamos assumir, a partir do batismo, a graça que nós recebemos, sermos sinais de Deus, e a comunidade reunida da mesma forma. Por isso é muito particular começar essa reflexão sobre a igreja em oração, olhando para aquilo que Paulo fala. E ele está falando para uma comunidade que começava a crescer e tinha muito a oferecer, que era a comunidade de Corinto. E, Dom Anderson, me faz assim, fazer uma ligação, né? A gente fala da igreja alicerçada em Cristo e nós também somos essa igreja, né? E na oração nos leva a estar alicerçado a Cristo, estar íntimo de Deus, estar ali na nossa igreja pessoal também. Exatamente. Por isso que falar da igreja em oração, nós estamos falando de cada um de nós como templos vivos do Espírito. Nós estamos falando de nossas famílias reunidas ao redor da palavra em nossas casas, mas, sobretudo, nós estamos falando da igreja enquanto corpo de Cristo, ou seja, membros reunidos pelo batismo para celebrar a acolhida da palavra e os sacramentos, sobretudo a Eucaristia, a fim de que a graça de Deus nos faça crescer como este edifício, não a pedra da igreja, mas a igreja enquanto missão, a igreja que se reconhece portadora do anúncio do Evangelho, mas só será capaz de entregá-lo, ou seja, o Evangelho, os valores do Evangelho, a concepção nossa, ou seja, a ideia que nós temos a partir do Evangelho de como devemos viver, por meio da oração. E por isso é particular o fato de que, em todo o Evangelho, antes de tomar algumas decisões, como a escolha dos discípulos, antes de realizar alguns sinais, ou antes mesmo de iniciar o seu ministério, Jesus estava em oração. Ou seja, foi na oração que ele descobriu para onde deveria guiar os seus discípulos,
quais eram os desejos do Pai e recebeu a força do alto para cumprir a missão a ele confiada. Desde lá da época, quando Jesus caminhava, tinha os seus cooperadores, os seus discípulos. E aí essa palavra é muito importante, chama a atenção, que nós somos os cooperadores, ou seja, nós fazemos parte, temos a nossa missão, temos o nosso dever, e a gente se sente integrado a esta igreja. Exatamente, ou seja, é importante nós notarmos que Deus nos deu carismas próprios, Deus nos deu dons especiais, cada um de nós. Quando Paulo fala da igreja como um corpo, e nós somos os membros deste corpo, que é o corpo de Cristo, ele está dizendo que, à medida em que eu me entendo como cristão católico batizado, à medida em que eu percebo a necessidade de seguir Cristo como seus discípulos, eu desenvolvo, ou deveria desenvolver, um sentimento de pertença à comunidade eclesial. Ou seja, é lá, naquela comunidade orante, que acolhe a palavra e celebra os sacramentos, que reza pela vinda do reino, que eu vou crescer, alicerçado, como disse a palavra, em Cristo. Se eu me alicerço em Cristo, significa que os valores do Evangelho, aquilo que são os desejos de Deus, que Jesus mesmo revelou, devem estar em mim, quanto eu sou construção de Deus. O homem novo e a mulher nova, que nossas irmãs são chamadas a ser, estão escondidos, ou seja, em Cristo. E por meio da oração, nós vamos descobrindo o que devemos, como devemos viver, o que devemos fazer e como devemos assumir a nossa missão como cristãos católicos, discípulos de Cristo. E aí, Dom Anderson, essa igreja reunida, ela reza, ela ora ao Pai, mas impulsionada pelo Espírito Santo. É esse que dá o ardor missionário, que impulsiona. E, nesse caso, nós falamos da liturgia. Nós, enquanto igreja, os momentos litúrgicos, as pessoas vão se lembrar. Nós terminamos as orações, principalmente na Sagrada Eucaristia, mas em outros momentos nós nos dirigimos ao Pai, unidos a Cristo pela força do Espírito. Por isso, nós concluímos sempre as nossas orações elevando-as ao Pai, unidos como corpo de Cristo que somos, pela força do Espírito que nos une, impulsiona e faz brotar em nós as palavras da oração. Por isso, a liturgia da igreja, sobretudo a Eucaristia, que é a oração por excelência, é sempre um louvor, uma prece, o sacrifício por excelência, a maior de todas as orações que nós podemos fazer, pois, a partir da escuta da palavra, unidos a Cristo, nós nos dirigimos ao altar do Senhor, onde o próprio Cristo se oferece ao Pai pela salvação da humanidade, recordando, fazendo memória e atualizando hoje o sacrifício da cruz e a sua entrega como pão vivo descido do céu para alimentar os seus irmãos e irmãs, que somos nós. Então, nesse caso, a igreja em oração na liturgia, ela realiza este ato de oferecer-se ao Pai, oferecer o mundo inteiro ao Pai, colocar as realidades de grande esperança e de grandes desafios diante do Pai, unidos a Cristo, o grande orante, que entregou a sua própria vida a Deus por nós, na força do Espírito que nos congrega. Por isso é importante que cada um e cada uma, nos momentos de oração, dentro da sua comunidade, perceba-se. Nós estamos unidos como irmãos, acompanhando o que Jesus pediu, rezando ao Pai com Ele e por meio dele, unidos na força do Espírito que faz brotar em nós o desejo de não só rezarmos, mas de nos configurarmos a Cristo. É por isso que a gente, sempre quando a comunidade, às vezes, um pouco cansada, às vezes a gente pede que o Espírito Santo reacenda essa chama missionária, impulsione a comunidade, né, Dom Anderson? Isso, ou seja, a igreja, e nesse mês de setembro nós refletiremos sobre isso em oração, é uma igreja unida pelo Espírito. Lembremos bem aquilo que aconteceu em Pentecostes, descrito já nos primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos. Ou seja, os discípulos estavam unidos em oração com Maria e sobre eles veio a força do alto
que os tornou capazes de darem testemunho daquilo que receberam de Jesus e da fé que professaram. Por isso, todos os espaços da liturgia devem ser bem preparados. Não é possível que nós comecemos a preparação de uma celebração da palavra, de um gesto litúrgico, de um sacramento e, sobretudo, da Eucaristia, como equipes de liturgia de nossas paróquias e comunidades, sem antes pedirmos a força do alto, a luz do Espírito, para que, rezando e preparando os momentos de oração, nós ajudemos as pessoas a rezar. Ou seja, a liturgia da igreja é esse espaço onde nós acolhemos os nossos cristãos católicos. Pensemos bem, o domingo é o momento onde todo católico, ou pelo menos a grande maioria, vai à igreja. Muitos, talvez, não participam dos círculos bíblicos, das pastorais, dos grupos de oração, dos movimentos, não vão em outros espaços de oração. Porém, ao domingo, a família está lá reunida. Preparar bem a liturgia dominical, colocar empenho, pedir a Deus a graça de que seja um espaço fecundo de oração e encontro com a palavra, encontro com o Senhor que se oferece na Eucaristia a nós o seu corpo e sangue e com os irmãos, é fundamental para que aquela pessoa que levou a sua família possa ter sede de voltar em outros espaços. Ou seja, faça uma bonita, profunda e fecunda experiência de oração. É importante quando a gente chega a uma comunidade, uma paróquia, a gente chega à igreja e está aquele clima de oração que já nos convida. Desde quando eu entrei na porta da igreja, a oração, a me entronizar e me preparar em si para o que vai acontecer ali naquele dia, né? Por isso que há esse espaço da liturgia, mas há outros espaços também. Ou seja, nós falamos da liturgia das horas, por exemplo. A liturgia das horas é a oração da igreja. Por que liturgia das horas? E essa oração muitas vezes ficou conhecida como a oração dos padres. Mas muitos leigos e leigas estão descobrindo o valor, seja do ofício das comunidades, que é uma forma mais simples de compensarmos as horas, ou seja, darmos um compasso no dia em oração, desde a manhã até a noite, mas também muitos estão descobrindo o valor da liturgia das horas para a própria vida, que não são só os presbíteros, os padres, os diáconos, os bispos a rezarem. É a igreja que reza. Desde a manhã, bem cedo até a noite, a igreja nos oferece um passo a passo da oração. São orações que contam com os salmos, as orações que contam com as leituras, com as preces, e são muito propícias enquanto espaço de compreendermos. Mesmo eu dentro da minha casa, fazendo a minha oração pessoal ou a minha oração em família, não sou só eu que rezo. A oração da igreja é a oração de cada cristão católico que, em casa, no trabalho, na comunidade, sobretudo, nas celebrações, acima de tudo a celebração da Eucaristia, compreende que aquilo que ele faz, e ela, é um gesto da igreja. E é interessante que essa consciência cresça, pois, onde estivermos, as orações que fizermos, não sou só eu que rezo. Eu estou em comunhão com a igreja inteira, que pede, cada vez que reza o Pai Nosso, que Deus apresse a vinda do seu reino. Dom Anderson, a gente vive numa igreja orante, que nos ensina a fé e nos convida à oração o tempo todo. Isso é muito bonito. Por isso que é particular a atenção que o Papa dá a este ano. Por que dedicar um ano inteiro à oração? Porque veja, Tiago, e irmãos e irmãs, nós só compreenderemos quem somos como pessoa diante do olhar amoroso de Deus. Santo Agostinho diz que nós temos uma sede irrefreável de Deus e nós nos compreenderemos diante da sua face. O Salmo fala, minha alma tem sede de Deus e eu a busco. Mas também enquanto família, nós nos compreenderemos como família, pai, mãe, os seus filhos e filhas, em oração.
e, sobretudo, nós nos compreenderemos peregrinos de esperança, ou seja, membros desta igreja peregrina, marcada pela luz da esperança, quando nós, em espaços comunitários, descobrirmos, pela oração, pela acolhida da palavra, pela celebração dos sacramentos, quem somos. E isso refaz o nosso modo de viver e de compreender a nossa presença e missão neste mundo. Dom Anderson, e agora, por último, mas não menos importante, é Maria, que é o exemplo de mulher orante e que a gente traz junto à igreja. Exatamente. Este mês de setembro, como nós dissemos, nós temos a figura da igreja em oração e Maria é um modelo de mulher orante. Nós já falamos disso inúmeras vezes. Nossa Arquidiocese de Vitória é dedicada a Nossa Senhora da Vitória. Nós, no dia 8, nos voltamos para a Nossa Senhora pedindo que a vitória que ela proclama, que é da vida sobre a morte, seu Filho vitorioso na cruz, também nos impacte e nos faça desejar sermos vitoriosos em nossa vida pessoal, na vida da nossa família, sobretudo na vida da igreja, diante dos grandes desafios que temos ainda para enfrentar como cristãos e cristãs rumo à construção de um mundo mais justo, fraterno e solidário. Porém, quando nós nos voltamos para a imagem de Maria orante, nós reconhecemos que ela viveu a oração segundo o Evangelho de Lucas e o 4º Evangelho de João, que onde a sua presença aparece e é mais sentida, de forma muito sóbria, ou seja, alguém que acolhe a palavra. Maria acolheu a palavra de Deus por meio do anjo, num coração que foi capaz de unir esta palavra à vida por meio da oração. Não é simples, né? Unirmos o dia a dia tumultuado, as turbulências da vida, com a palavra de Deus que pede de nós posturas cada vez mais segundo os valores do Evangelho. E Maria fez essa união profunda da vida com a palavra por meio da oração. E uma oração que transbordou nas suas atitudes, seja diante de Isabel e a proclamação que faz do reino, seja diante daquela celebração, daquele casamento que é símbolo da união de Deus com o povo, mas que faltava o essencial, que era o vinho da presença de Cristo. Fazei tudo o que ele vos disser. Mas para fazermos tudo aquilo que Jesus nos disser, nós olhamos para ela, que em sua própria vida fez tudo aquilo que Deus lhe disse. Por isso, Maria nos aponta o caminho da oração, e uma oração fecunda e profunda. Uma coisa muito importante é porque a gente se aproxima tanto de Maria, porque ela viveu as dificuldades, viveu os obstáculos que nós vivemos hoje no dia a dia, mas ela, essa simplicidade, nesse silêncio, estava em oração o tempo todo para conseguir passar por isso de uma forma bem tranquila. Eu já falei, quando nós falávamos sobre a Virgem Maria, que há algo muito particular que o texto do Evangelho de Lucas diz que Maria guardava no coração aquilo que ouvia, guardava e meditava. Maria era aquela que acolhia no coração o que escutava, guardando e meditando. E nós imaginamos Maria com aquele olhar profundo, olhando no horizonte, né, como alguém que estava em profundo pensamento. Mas o Evangelho nos diz o contrário, ou seja, nos diz de uma atividade contínua, de um ir ao encontro. O que ela fez? Ela fez algo muito simples. Ela pegou, apresentou a Deus a vida e os desafios de ser mãe do Salvador, inclusive de vê-lo morto na cruz, unindo a palavra com uma total confiança na promessa divina. E essa união profunda entre a vida e a palavra, ela fez na oração, por meio da força da graça. Então, Maria que guarda no coração a palavra, é Maria que costura a palavra à vida. Ou seja, é uma costura tão forte, profunda, que nem mesmo o momento mais desafiador de sua vida, que era ver o seu filho morto na cruz, fez com que o tecido de sua vida se rompesse. Mas o texto fala que ela estava de pé diante da cruz do seu filho. Maria, na oração, costurou a palavra de Deus aos desafios da vida cotidiana. E por isso foi fiel ao Senhor até o fim. Um exemplo de mulher orante que a gente pode seguir. Nós, mais do que isso, nós devemos seguir e pedir a Deus que não só nós individualmente,
mas toda a igreja se espelhe em Maria orante, para que nós, diante dos desafios cotidianos, diante do desafio de sermos cristãos hoje, das urgências deste tempo, como apresenta o Papa Francisco, na oração, ou seja, na acolhida da palavra, apresentando tudo aquilo que temos e somos, sejamos capazes de, fortalecidos pela graça, darmos testemunho da fé que temos e, de maneira especial, sermos sinais do Evangelho. Estamos chegando ao final desse nosso encontro. Hoje o tema, a igreja em oração. E se a gente for mais orante, com certeza a igreja vai ser muito mais orante também, né, Dom Anderson? Por isso, este convite. Aproveitemos o mês de setembro para revisitarmos a forma como nós rezamos pessoalmente, a forma como rezamos em família, a maneira como nossa comunidade é um espaço de oração e uma escola de oração, na liturgia, na oração cotidiana, nos encontros, desde os círculos bíblicos até os conselhos comunitários e paroquiais, e tenhamos a coragem de dar um passo, seja o passo de uma oração mais profunda, de escuta da palavra e celebração dos sacramentos. Ao final desse encontro, não posso deixar de pedir ao senhor que mande um abraço especial para os ouvintes da Rádio América, que acompanham o senhor todos os dias e também uma vez por mês no Caminhos da Bíblia. Então, mais uma vez, obrigado pela presença, a oportunidade que vocês estão me dando, e desejo a todos que este mês de setembro seja um momento onde nós, diante de Deus, que nos convida a seguir o seu Filho, pedirmos a Ele o dom de uma oração profunda. Jesus, o orante, está à nossa frente, ao nosso lado, e muitas vezes nos toma nos braços, para que nos leve Ele mesmo ao coração do Pai, na força do Espírito Santo. Que nossas famílias, cada um de nós pessoalmente, e nossas comunidades, revisitemos os espaços de oração e promovamos encontros de Deus com as pessoas e das pessoas com o próprio Deus, por meio de orações mais profundas, uma preparação melhor, cada vez melhor, de nossas celebrações, da palavra e da Eucaristia e de todos os momentos onde nós nos encontramos reunidos em comunidade. Até o próximo encontro, gente. Sejamos orantes, hein? Paz e bem. Um grande abraço, Deus vos abençoe.